Oba! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, bem-vinde ao Aprendi com Manhã. Eu sou uma panela de pressão. Você não tem noção de como essa cabecinha aqui funciona. Episódio número 16. Esse episódio, aprendiz, foi um episódio que eu criei uma expectativa até pra gravar ele. E muita gente já tava mandando um direct pra mim falando: eu preciso ouvir o episódio sobre culpa. Se você caiu aqui de paraquedas, esse é o 16º episódio do Aprendi com Manhã, onde eu compartilho os aprendizados que eu tenho com manhã, né, com as mulheres da minha família, o que eu quero levar pra frente e o que eu não quero levar pra frente. E euzinha, sou Indiara Vitório, que tô aqui, né, vivendo altos e baixos. E não vou dizer que esse sentimento de culpa é um baixo, eu acho que é um sentimento que a gente tem que aprender a lidar, né. Então eu vou refletir um pouco sobre isso. Tô jogando aqui na mesa, não tenho resposta pronta, não tô dizendo que eu sou expert aqui nisso, tá? Mas se você também não me acompanha, eu crio conteúdo no Se Vai Bora. E tem o meu Instagram pessoal, Indiara Vitória, mas vai pro Se Vai Bora, que lá tem mais conteúdo mesmo. O meu Indiara Vitória é bem pessoal. E eu resolvi compartilhar sobre isso, porque no Se Vai Bora eu compartilho muito sobre as minhas experiências enquanto viajante, né? Eu moro na Europa, já vai fazer 5 anos esse ano, em maio. E eu compartilho minhas experiências, meus altos, meus baixos. E no último episódio eu compartilhei sobre solitude. Manhã conversou ali, né? Eu tava em casa quando eu tava gravando. Esse episódio agora, enquanto eu estou gravando, eu tô em Salvador. E eu decidi ficar na Airbnb, passei a semana viajando. Foi uma semana que iniciou muito difícil pra mim, muito estressante. E eu tô fechando ela no domingo, né? Eu tô gravando ela aqui, esse episódio agora, no domingo. E eu tô na Airbnb, que eu tava hospedada. Eu ia pra casa muito cedo. E não fui, porque eu não consigo trabalhar direito em casa. Porque minha casa, que eu moro com manhã, né? Quando eu venho pra cá. No caso, é a casa de manhã. É uma casa pequena. E eu acho que por muito tempo, como eu dormi com manhã até os 19 anos... ela não tem essa noção tanto de privacidade, sabe? De que eu tô no computador, eu tô trabalhando, porque eu trabalho home office. Então, tudo isso às vezes tá sendo um pouco estressante nesse momento, nesse período no Brasil. Eu volto em março. E nesse episódio, não vai entrar amanhã falando. É um episódio muito eu e você, aprendiz, pra gente refletir. Eu sei que muita gente que me acompanha aqui no Aprendi com Manhã veio do Se Vai Bora também, que é uma plataforma que eu venho criando conteúdo há mais de 4 anos, que é bem simultâneo com essa mudança pra Europa. E talvez você também se sinta um pouco culpada ou culpado no decorrer aí dessa sua trajetória enquanto imigrante. E esse sentimento de culpa, ele inicia já desde o primeiro momento que eu decidi ir embora do Brasil, né? Eu sou de Feira de Santana, na Bahia. E sou filha única. Então, eu conto um pouco da minha história no decorrer de cada episódio, né? Você dá pra ver ali um pouco da minha história, dá pra sentir e ouvir um pouco da minha história. Mas fazendo um resumo, eu sou filha única, que veio de uma família de baixa renda. Mãe me criou sozinha. E tem toda uma construção e uma expectativa do caminho que eu deveria trilhar. E um desses caminhos era: Tânia teve uma filha só, e essa filha tem que ficar por perto pra cuidar da mãe. E é uma expectativa muito comum, né? De mãe e de filho, eu acho que principalmente em famílias nordestinas e de baixa renda. Eu acho que essa expectativa, ela é muito comum. E eu tô me sentindo muito culpada nessa última vinda. Assim, esse sentimento de culpa é um sentimento que eu venho lidando há muito tempo. Porque eu tô morando há quase 5 anos fora. E um dos meus objetivos, quando eu decidi morar fora, era... Primeiro objetivo, né? Eu me formei em jornalismo em dezembro de 2018. Em maio de 2019, eu peguei um avião e embarquei pra Irlanda. E o objetivo inicial era aprender inglês e voltar para o Brasil para atuar na área de jornalismo. E isso não aconteceu, porque quem já teve a experiência de morar fora, a maioria das pessoas que tem essa experiência, que vivencia isso, entende o que eu vou falar agora de acessibilidade, de
E a acessibilidade não é só de coisas fúteis, sabe? Tipo assim, tem gente que fala, você tá trocando isso por aquilo. Mas ser pobre no Brasil e ser pobre na Europa são conceitos totalmente diferentes. E é meio paradoxal explicar isso pra quem não tem a vivência do lado de lá. Aqui, quando eu tento explicar para as pessoas que moram aqui e que nunca saíram no Brasil, parece que eu tô falando grego, sabe? E quando eu sento com alguém que já teve um pouquinho de experiência morando fora, fala, é exatamente isso. Isso é um sentimento muito comum, de você não querer voltar pra isso aqui. A minha realidade no Brasil era uma realidade de... Eu sempre trabalhei desde muito nova, eu não nego o trabalho, sou muito correria, sou muito focada, sou muito ambiciosa e trabalho desde os 16, oficialmente, mas desde muito nova eu trabalhava com manhinha vendendo perfume, que ela vende Avon, Natura, Boticário, já vendi pulseira, né? Eu sempre fui muito assim, empreendedora. Eu acho que o Ferenc, né, a minha cidade de Feira de Santana, o que movimenta a minha cidade é o comércio. E o Ferenc, ele busca formas de fazer dinheiro ali, rápido, sabe? De botar comida na mesa. Eu lembro uma época que minha prima, Monique, tinha uma amiga da universidade, na época era o EFES, que vendia pulseira, acho que o nome dela era Thaís. E ela vendia, mas assim, vendia só pra galera da universidade. E eu fiz uma ponte através de Monique falando, fala pra ela que eu quero vender essas pulseiras. E com 14 anos eu tava vendendo pulseira pra fazer meu dinheirinho. Então assim, eu sempre fui muito correria. E quando eu comecei a trabalhar, eu construí uma casa com manhinha, tudo mais. E depois eu comecei a pensar nos meus planos individuais. Então eu juntei uma grana e tudo mais e saí da minha casa com 22 anos. Prestes a completar 23. E eu não tive esse apoio de manhã. Manhã nunca entendeu. Hoje ela tá mais acostumada com a ideia. Mas manhã nunca entendeu o porquê eu tenho que morar fora. E não é questão de ter que morar fora, sabe? Eu não sustento essa decisão por base do status. De verdade. Eu não sustento. Pra mim seria até mais fácil se fosse só uma parada de status. Porque era só falar assim, tá bom, abri mão desse status agora e vou voltar. Mas eu não me encaixo. Eu fiz um Rios Não Se Vai Embora falando sobre isso também. Falei e criei essa expectativa sobre esse episódio, porque eu sei que isso é uma coisa muito comum entre as pessoas que me acompanham na produção de conteúdo de forma geral. Então, se você vê através do Rios, bem-vindo, bem-vinda, já segue aqui, dá 5 estrelas e não deixa de acompanhar que toda quarta sai episódio. E aí, quando eu comecei a viver experiências na Europa, eu ficava muito feliz a cada experiência. Mas eu também me sentia culpada de estar vivendo algumas coisas. E, sei lá, manhã tá passando por alguma dificuldade. E assim, é muito difícil assimilar as informações na minha cabeça, às vezes. Manhã nunca passou fome, eu nunca passei fome. Mas sempre teve aquele aperto ali. E desde que eu comecei a trabalhar oficialmente, eu sempre ajudei manhã em tudo. No início da minha vida profissional, sei lá, quando eu comecei a trabalhar, eu lembro que eu trabalhava numa terceirizada da Oi, em telemarketing, e eu ganhava R$700 e dava 600 pra coisa de casa e ficava com 100. Beleza que naquela época dava pra fazer muita coisa com R$100, hoje não dá pra fazer nada. Mas eu me acostumei a dar quase tudo do meu dinheiro. E não me arrependo dessa fase, não me arrependo de verdade. Era uma fase que eu queria muito ter uma casa, eu queria muito realizar esse sonho. Mas chegou uma época que eu tinha que começar também a separar o meu dinheiro. Então eu nunca deixei de ajudar a manhã. Tanto é que o jeito que eu ajudo manhã hoje não tá como eu quero. Mas também só é possível porque eu moro na Europa. E a galera acha que quem mora na Europa é rico, né? Se você ainda não teve a vivência de morar fora e não entende como é que funciona a imigração, a vida lá fora, fala, a Indiara tá rica e tal. Eu ainda vou chegar lá. Tanto é que manhã fala, você fica dizendo que vai ser rico, o povo já acha que você é rica. Porque tem muito esse... eu acho que também as pessoas... A minha bolha aqui em Feira de Santana é muito tipo de ligar pro que o outro vai falar, de julgar muito. E eu não sou essa pessoa. Eu quero viver o meu, sabe? Eu tô muito focada no meu, que eu não tô olhando o que tá acontecendo ao redor. E minha cabeça, por si só, ela já não para. Então minha cabeça, ela fica, sabe? Eu tenho uma mente muito ansiosa. E não dá tempo pra poder ficar pensando na vida dos outros, do que o outro vai pensar. Eu tô nem aí, real. É uma coisa que a cada vez eu vou evoluindo, eu vou amadurecendo, sabe? Por muito tempo, né? Quando você é mais novo, tá? Você se importa mais com a opinião do outro. E você vai escolhendo suas batalhas, sabe? Manhã mesmo, ela tava no último episódio, ela, você conta muito a sua vida e tudo mais. Eu falei, manhã, eu conto o que convém
Porque a produção de conteúdo é isso. Em 40 minutos de episódio, no máximo 50 minutos que vocês escutam aqui, não dá pra saber a minha vida toda, né? Tem coisas que são íntimas e que não dá nem pra eu expor, porque envolve outras pessoas, entende? Mas que ao longo da caminhada eu vou compartilhando aos poucos. E qual o intuito disso aqui? Inspirar, sabe? E a gente entender que não tá só. Então, eu por muito tempo me sentia muito culpada por estar morando até numa casa melhor, sabe? A última casa que eu tô morando em Portugal é uma casa bem bacana, bem aconchegante. E pra mim, por exemplo, é muito bom ter um sofá em casa, porque 19 anos da minha vida eu não tive um sofá. E hoje na minha casa com manhã lá, né, a casa que eu tenho em Feira de Santana, tem um sofá. Mas eu fico às vezes me sentindo culpada, por exemplo, sei lá, de ter um airfry e manhã não ter. De ter micro-ondas e manhã não ter. Eu fico sempre achando que tem um movimento de compensação, que eu tenho que dar essa compensação. E ao mesmo tempo que eu me orgulho muito dessa ajuda, desse suporte que eu dou pra manhã, eu não queria ter essa obrigação e ter essa cobrança, essa autocobrança e também uma cobrança da bolha onde eu vivo, de que eu vou ser a salvação. Então, pra mim, é uma linha muito tênue entre fazer isso porque eu quero e me sentir obrigada a fazer isso. Eu não quero me sentir obrigada a fazer isso porque eu sozinha já me coloco muita pressão. Vocês não têm noção. Eu sou uma panela de pressão. Vocês não têm noção de como essa cabecinha aqui funciona. E eu fico me sentindo culpada. Por exemplo, o que mais me trouxe esse sentimento de culpa nesse último ano foi que agora minha avó, ela tá bem debilitada, assim, né? Minha avó tá numa situação estável, não tá piorando de saúde, mas também não tá melhorando. Então, é uma situação que tá ali, em que a gente tá se acostumando aos poucos a lidar com isso, porque é muito recente. Minha avó sempre foi muito forte, é de zona rural, então sempre foi muito retada, assim. E mesmo com doença, assim, mesmo mais debilitada, minha avó ainda é muito forte. Eu acho minha avó muito forte. Minha amiga até comentou, essa mulher é uma rocha. Bruna comentou isso. Um cheiro, amiga, eu sei que você tá me escutando. E minha avó é uma rocha mesmo. Só que minha avó, ela teve 9 filhos biológicos, 5 filhos... 5 filhos criados, assim. E como era mãe de santo também, tem muito filho espalhado por aí. Então, tem 14 filhos que ela considera, um monte de filho espalhado por aí. E aqui vai uma coisa muito íntima, agora. E aí, manhã... agora tá numa agonia, né? Porque, assim, muitos dos filhos não moram mais em Feira de Santana. Então, mãe, ela tá bem... com problemas de saúde. Sempre teve problema de coluna e tudo mais. E ela tá... Agora ela deu 7 hernias de disco. Uma coisa assim. Então, pra ela, é muito ruim ter que estar naquele movimento todo. Na casa da minha avó, exige um trabalho braçal. Existe, sabe, muita coisa ali. E ela tá revezando com mais 2 tias. Uma dessas tias tá meio debilitada, enfim. E aí fica nessa agonia. Minha mãe se sente muito tensa em saber com quem vai ficar minha avó. Quem vai ficar com o vovô. E minha avó também fica muito tensa. Então é uma situação muito delicada que envolve ali mais outras coisas da família. E aí, esse sentimento de culpa me pegou muito. Porque assim, eu já tenho um sentimento de culpa por mim mesma. E eu sinto, é por isso que eu não botei manhã pra falar nesse. É uma coisa que eu vou refletindo depois, até eu ir embora, a gente vai conversar mais sobre isso. Eu sinto que às vezes manhã não poupa em me deixar com esse sentimento de culpa. Porque na semana do carnaval, a gente tava lá na casa da minha avó. E aí ela tava conversando com o primo meu, falando disso, né? De quem ia ficar com vovó, quem vai ficar com mãe, quem vai ficar com mãe. Isso ela falando. E aí ela pegou e falou assim, eu mesmo sei que quando eu cair doente, eu vou parar no lar do irmão velho. Que é tipo um asilo aqui. Na minha cidade. Eu vou parar no lar do irmão velho, porque não vai ter... Indiara já tá pelo mundo, eu já sei que não volta. E não vai ter ninguém pra cuidar de mim. E isso, eu não falei nada naquele momento. Ela tava fazendo o desabafo dela. Eu não queria... Eu tô muito tentando não criar conflito. Eu acho que eu sou muito... Como minha vida toda foi muito de... eu acho que foi muito sempre eu por eu mesma. Às vezes eu sou muito reativa e muito do embate. E é uma coisa que eu venho melhorando ao longo dos anos. Assim, eu não sou de caçar nada, sabe? Mas se vir, eu sempre tenho uma resposta na ponta da língua pra tudo. E mãe sempre falou isso, né? Você tem uma resposta na ponta da língua pra tudo. Então ela... falou isso, e isso pegou em mim de uma forma, porque eu acho que
ela se sentiria muito mais feliz se eu deixasse tudo hoje, eu falasse, não, mãe, eu vou ficar aqui com a senhora. A gente vai morar junto e vamos ficar aqui. E aí, isso deixaria ela muito feliz, mas não me deixaria feliz. Nossa, eu quero até chorar agora. E é muito louco sentir isso, porque você fica assim, eu sou uma filha ruim? Eu tô sendo egoísta? Nossa, gente, eu tô muito sensível. Não é possível. Bahia tá me deixando muito sensível. Tem tempo que eu não choro assim. Com uma certa frequência. Essa semana eu já me peguei chorando umas 3 vezes. Eu tô muito sensível. Então, eu me sinto, nossa, eu sou uma filha ruim por isso? Eu tô sendo egoísta? Tô sendo ingrata? Porque mãe pra mim é uma prioridade na minha vida, sabe? Eu quero dar muito conforto pra ela. E assim, pra você ter ideia, eu tenho uma despesa aqui de mais ou menos um salário mínimo por mês. Um salário mínimo do Brasil. E com certeza eu morando em feira, trabalhando no jornalismo na minha área, que foi a área que eu estudei, a área que eu amo, mas que hoje eu me identifico com essa área na produção de conteúdo. E eu tô sempre aqui, né, comunicando. Eu acho que eu sou uma comunicóloga nata. E minha faculdade lá não foi jogada no lixo, sabe? Apesar de eu não estar atuando diretamente num trabalho que se vê como convencional, né? De estar ali como repórter, apresentadora, que era meu sonho por muito tempo, mas que eu ressignifiquei isso. E tenho esse trabalho muito independente na produção de conteúdo. E é onde eu quero muito prosperar. Eu me pego nesse limbo de emoção, sabe? Pô, velho, tipo, se eu decidisse tudo agora, largasse tudo agora e viesse pra cá pra falar, não, eu tô morando em feira, eu ia entrar numa caixinha. Gente, eu sou, você não tem noção, acho que quem me conhece pessoalmente, eu sou do mundo. Eu sempre fui. Tanto é que quando eu decidi morar fora, eu não tinha referência, eu não tinha ninguém na minha família que tinha feito. A minha referência era ver Glória Maria na televisão real, oficial. Então, isso mexe comigo, dá uma angústia, porque eu fico, nossa, eu não quero voltar, eu não me vejo voltando. Aquele episódio da Solitude, ela falando, né, que sente falta de mim até hoje. E eu sei que ela sente falta, mas ao mesmo tempo, eu queria não ser cobrada, não ter, eu acho que no fundo, ela me vê como uma filha ingrata. E eu acho que eu tô dando tanto de mim o tempo todo, sabe? Eu tô acostumada a resolver, tipo, teve um outro problema familiar, que eu não vou entrar aqui, né? Mas nesse BO de alguém que vai ficar com minha avó e tal, que eu tava tentando achar solução, eu tô o tempo todo no automático. Tentando resolver problema, tentando achar solução, tentando abraçar o mundo, tentando minimizar as coisas, tipo assim, não, vai dar tudo certo aqui. Eu sou uma pessoa que eu trago uma alta astral, é por isso que eu falei no episódio da Solitude, que hoje eu já tenho muito mais discernimento quem pode estar na minha vida e quem pode não estar, porque eu absorvo muito o problema dos outros. Eu tô muito nesse automático de resolução, sabe? E eu não tenho isso comigo, sabe? Não tenho alguma pessoa, tipo, não tenho uma pessoa, eu não fui acostumada, na verdade, a ter uma pessoa que fizesse isso por mim. Que falasse, não, Indy, calma, eu vou resolver isso aqui por você. Não se preocupa com isso agora. Minha cabeça, ela tá no automático o tempo todo. E profissionalmente falando, eu também vou pegando mil e uma coisas pra fazer. E esse ano, pra mim, é um ano de muito ressignificado, sabe? De tentar alinhar muita coisa. De plantar muita coisa pra eu colher daqui a 2, 3 anos. E basicamente é esse sentimento de que eu fico me sentindo ingrata. Eu fico me sentindo ingrata por já querer ir embora, sabe? Eu amo manhã, sério, vocês não têm noção do quanto eu amo manhã e de quanto manhã é a minha base, assim, sabe? Todo mundo que me conhece sabe de manhã. Meus amigos aqui de feira, todo mundo que conversa um pouco mais comigo entende que eu sou uma filha apaixonada pela mãe. Mas eu sei que a minha convivência aqui, nessa caixinha, nesse atendimento de uma expectativa, não me faria feliz. E o que é felicidade, né, véi? Tipo, o que é felicidade? Que é uma inconstância também. Você não é feliz o tempo todo, você não tá feliz todo dia, você não acorda com um sorriso no rosto todo dia. Mas, mesmo com as dificuldades da vida de imigrante, eu me sinto mais contemplada, sabe? Eu me sinto menos julgada, eu me sinto mais livre. Eu preciso eu consigo ver um caminho a ser traçado, sabe? Eu preciso... Isso aqui, gente, eu não tô dizendo que eu nunca mais voltaria a morar no Brasil.
Mas, porque assim, as coisas mudam, né? As pessoas mudam, as expectativas e metas e prioridades também mudam. Mas pros próximos 5 anos, né? Que é uma coisa que, assim, não sei o que vai acontecer daqui a 10 anos. Mas pros próximos 5 anos, eu, Indiara, não me vejo morando no Brasil. E eu amo o Brasil, gente, eu amo a Bahia, eu amo o Dendê, eu amo o povo, eu amo, sabe? Mas a sensação de segurança, a sensação de caber dentro de uma caixinha. Eu tô frisando muito nisso porque é assim que eu me sinto. Eu me sinto um passarinho preso numa gaiola. Acho que é a maior definição pra mim. Acho que quando eu tô aqui eu me sinto muito assim, sabe? Muito apertada, muito sufocada. E aí, quando eu tô na Europa, eu tô assim, vai, voa. E eu sei que tem familiares meus que me escutam no podcast também. E que vai ter uma parte que vai me julgar muito. E outra parte que vai falar, não, Diária é realmente assim. E é isso, ela tem que seguir isso. E talvez em algum momento a mãe escute isso aqui também. Mãe, eu te amo muito, nega. Meu ovinho de inglês. Mas é assim que eu me sinto. E eu fico meio... Eu acho meio complicado, sabe? Até explicar isso pra amanhã, sem ela ter a referência do que é minha vida lá. Ainda quero levar ela pra ver e tudo mais, mas seria uma expectativa que ela atenderia minha. Ela não tem vontade de conhecer. Então é por isso que eu também nunca botei tanto esforço nessa ideia. Prefiro vir e ver também vovó e tudo mais. Mas eu me sinto com essa sensação. Eu fico muito... Eu até... Agora, né, se você tá acompanhando um pouco mais de perto, com um olhar mais aguçado, tô passando por um rebrand no Se Vai Bora, né? E até o final de março vai ter novidade por aí. As coisas são projetos diferentes, né? O podcast, o Se Vai Bora, agora eu também vou estar no TikTok. São projetos diferentes, mas que se interligam muito porque a Indiara é produtora de conteúdo lá. E eu me contemplo nessa produção de conteúdo, na comunicação. E eu coloquei até no perfil, assim, na bio, que eu sou o meu próprio lar. E eu sinto muito isso hoje. Eu sou o meu próprio lar. Eu não consigo me sentir 100% pertencente na Bahia, onde eu sempre me senti muito pertencente, mas sempre tive um incômodo de estar ali naquele meio. Eu tinha alguma coisa faltando e eu não sabia nomear o que estava faltando. E aí eu fui pra Europa e entendi o que estava faltando, mas lá falta Bahia. Então parece que tem sempre esse sentimento de falta que eu preencho comigo mesma. É paradoxal até de explicar, mas são sensações que eu vou aprendendo, eu vou evoluindo, e é por isso que eu fico pensando assim, eu vou passando por muita transformação. Eu acho que o amadurecimento que eu passo morando fora, me virando sozinha agora, né, me virando sozinha, até enquanto também estava em casal, os meus processos, o morar fora, assim, você olhar pro lado, olhar pro outro e não conhecer ninguém nos seus primeiros dias e tudo mais, faz você disparar, assim, amadurecer em 10, 15 anos. Em um ano. Porque eu tenho um conceito pra mim que se você quer ser livre, você quer ser independente, você tem que sair da casa dos seus pais. Se você é uma pessoa que ainda, sei lá, tem 25 anos, que pra mim 25 anos já tá velho nesse conceito, mas tá bom. Se você tem 25 anos e ainda tem um suporte financeiro dos seus pais, você não tem autonomia. Você tá ali ainda... E eu acho massa quem tem o suporte do pai e da mãe. Eu acho justo. Eu nunca tive. Porque manhã me dava o básico e o resto eu tinha que me virar. Então, tudo que eu consegui, faculdade, morar fora, o quarto, tipo... Foi eu dando literalmente o meu sol. Era eu e eu. E eu sempre tive muito essa consciência de que eu tinha que dar esse corre, senão não rolava. E eu queria que Tânia reconhecesse um pouco mais isso, sabe? Eu acho que ela tem essa noção, ela fala muito pros outros, né? Indiara correria e tal. Mas eu queria que ela sentisse um pouco mais de orgulho e entendesse um pouco mais essa minha alma, sabe? Porque eu tô sempre muito preocupada com o bem-estar dela. Mas eu preciso pensar no meu também. E eu não queria carregar esse sentimento de culpa. É um sentimento que eu venho lidando muito na terapia. Que eu trago muito, que eu tento muito... Hoje eu tenho muito discernimento aonde eu consigo alcançar. Apesar de ainda ter muita dificuldade de dizer não
em algumas situações e de definir meus limites em algumas situações, principalmente familiares. Às vezes, ao mesmo tempo que a Bahia, pra mim, traz uma animação, um pique extra, sabe? De ação, vamos, foca, vai. Ao mesmo tempo que traz uma animação, também traz é um pouco desanimador. Porque eu fico questionando tudo, sabe? Aí eu tenho que me valer de tudo que eu planejo, de tudo que eu quero alcançar pra me autoconsolar. Não sei se consolar seria a palavra certa, mas me reafirmar nessas minhas ideias. Dá pra entender o que eu tô falando? Me conta aqui na caixinha do Spotify. Índia, entendo, não entendo. Vamos elaborar mais sobre esse assunto. Faz um episódio Culpa 2. E eu acho que isso vai acontecendo em vários nichos da nossa vida. Acho que enquanto mulher, a gente passa por isso o tempo todo. Enquanto mulher negra, a gente passa isso, o dobro, o triplo. Teve uma aprendiz que me mandou mensagem falando que ela se sentia muito culpada. Na verdade, ela escutou o episódio de Solitude. Eu não vou lembrar o nome dela, mas se você tá me escutando agora, um cheiro. Deixa eu ver se eu acho aqui no Instagram. Peraí, rapidinho, um segundo. Que ela tava falando que escutou o episódio sobre solitude e ela tava sentindo muita falta de ter o momento dela e dela, né? Que desde que ela se tornou mãe, ela perdeu Ana, não vou falar o nome todo pra, né, não expor também a história dela ali. Mas desde que... Um cheiro, viu, Ana? Se sinta abraçada. Desde que ela se tornou mãe, é muito difícil desvincular quem é mãe e quem é a Ana sem ser mãe. E de desvincular também, tipo assim, a culpa que ela tem de deixar o filho pra ter um momento só ela, que ela sente falta de se levar no cinema, de ler um livro, de viver, sabe? Ela e ela. E eu não sou mãe, eu não tenho lugar de fala aqui, mas eu tenho muito na cabeça de que eu vou precisar muito desses momentos, eu, quando eu for mãe. E é por isso que eu vou adiando tanto, porque eu acho que tem que ter um parceiro muito consciente do que eu preciso e do que vai me fazer feliz, sabe? E de que tenha consciência, tipo, de que eu não preciso pedir, fica com o filho hoje, de que me incentive, sabe, a viver, a ter as minhas experiências sozinhas. Eu acho que isso pra mulher é muito mais necessário do que pro homem. Acho que os homens héteros que eu conheço, geralmente são mais, sabe, tipo assim, não tem isso de que eu preciso do meu momento sozinho. É porque eu acho que a cabeça da mulher funciona muito diferente. E eu tô aqui falando tudo acho, que eu tô trazendo, como eu falei, as reflexões pra gente sentar e dialogar junto sobre. Não tô com resposta pronta aqui pra nada. E eu trouxe na expectativa de gravar com minhas tias, de gravar com manhinha e tal. Mas a realidade é que eu acho que às vezes sentar e falar ali diretão vai abrir muitas feridas que eu não sei se eu tô pronta pra lidar agora. Principalmente esse mês que eu tô sem terapia. O Brasil tá tão caótico que eu falei com a minha terapeuta, nega, deixa eu voltar. Porque primeiro eu não tenho muita privacidade lá em casa. E aí eu acho que preciso de um espaço e tudo mais. E porque, gente, o Brasil é gasto, né? Misericórdia. O que eu mais tô fazendo aqui é Pix. O tempo todo. Eu vi isso de um colega meu, ele fez, né, postando. O que mais você tá fazendo aí? Ele, Pix. Enfim, fecha parênteses. Eu acho que talvez não saia. Porque vai abrir muita ferida. Eu acho que eu tenho o tempo todo uma expectativa e eu fico tentando achar onde é que eu errei aqui? Eu fico nervosa. Porque eu fico assim, será que eu que acostumei manhã mal? Ou será que foi só o ambiente mesmo? Tipo assim, na minha cabeça funciona de uma forma. Parece que eu tenho duas personalidades. Uma personalidade que entra em pânico e outra personalidade que ao mesmo tempo vai acalmando a indiara que entra em pânico. Tipo assim, eu vejo um problema, aí eu quero pensar na solução rápida pra me livrar daquele problema, porque eu fico, nossa, é mais um problema pra minhas demandas. E eu tô com tanta ideia, né, com tanta coisa rolando nos bastidores que eu não consigo falar agora, porque tem muita coisa incerta. E a vida profissional, ela é um pouco complicada. Às vezes, ela não tá 100% no nosso controle, né? Então, tem muita coisa incerta ainda. E aí é meio difícil por compartilhar antes de acontecer, porque eu já tô com as minhas expectativas. Quando eu compartilho isso, eu crio expectativa em quem acompanha. E eu não quero essa cobrança, porque eu já me cobro demais.
Mas eu fico assim, eu tô tão tentando trilhar um caminho aqui, que aí quando aparece uma outra demanda, eu fico, não, peraí. Deixa eu resolver essa demanda aqui, porque já tô com essas demandas lidando aqui, e eu preciso de caminho livre. E aí, essa sensação de culpa é o que me faz falar, pô, velho, eu preciso ir embora logo pra poder adiantar minhas coisas, resolver isso aqui, sabe? Tipo, sem interferência de mais um problema, sem absorver o problema de mais uma pessoa, de mais um familiar, por mais que eu ame, e aí eu fico naquele limbo, porra, eu tô sendo ingrata, eu tô sendo egoísta, eu tô sendo ruim, eu queria tanto vir, eu pedi tanto pra vir, me planejei tanto pra vir, investi tanto dinheiro pra vir, né? Um dos motivos foi o tratamento da endometriose, mas também tá ali com a minha família e com os meus amigos. E eu falo, nossa, eu tô sendo ruim por pensar assim. Tipo, porque eu sei que, por exemplo, com um doente querido, né? Nossa, Deus me guarde. Manha, algum familiar meio mesmo, tipo, falecer. Isso vai me despedaçar. Eu não consigo lidar com a ideia de estar morando fora e isso acontecer. Isso vai me machucar muito, sabe? E eu não sei como lidar com isso ainda. É uma coisa que eu também trago na terapia. E eu fico, nossa, E aí eu me sinto culpada, por exemplo, isso de vovó, né? Toda vez que eu tô aqui em vovó, eu tento passar um tempo de qualidade com vovó, de sentar com ela, de conversar e tudo mais. E eu amo a presença de vovó ali, enfim, de trocar essa ideia. E eu sei que se eu estivesse morando em feira, pelo menos um final de semana por mês, eu reservaria pra estar com vovó. E aí, minha avó tem muito neto e eu sinto que uma boa parte dos netos, a grande maioria, vai mais nesse momento de festa, né? Não faz tanto esforço pra chegar em vovó porque é zona rural e tudo mais. E aí, às vezes, eu quero falar, tipo assim, ei, primo, prima, vamos fazer um esforço maior pra isso aqui, que eu acho que vovó vai ficar mais feliz. Você não precisa fazer muito, vai lá, senta, conversa. Mas eu fico, Indiara, como é que você vai cobrar isso? Não é nem cobrar, sabe? É ter só essa conversa aberta. Como é que você vai ter essa conversa aberta se você que foi pra mais longe de todo mundo, né? E aí eu fico me sentindo hipócrita ao mesmo tempo. Gente, é muito insano o jeito que você vai se sentindo. De você olhar para um lugar que era seu lar e que ainda é, porque tem aquele laço sanguíneo, né? E de história e de memória com aquelas pessoas ali, mas que você já tá muito mais inquieta que antes. Eu sempre me senti inquieta nesse ambiente, mas agora eu me sinto muito mais. E eu tô colocando isso aqui sem resposta, né? Hoje de noite eu vou voltar pra feira. Tô doida pra ver amanhã. Ela já falou, eu tô com saudade e tudo mais. Eu tô com saudade também. Eu tô imaginando o dia que eu for embora, voltar pra Portugal. Eu sei que eu vou chorar, eu sei que eu vou sentir, sei que eu vou chegar arrasada lá. E eu fico... Minha cabeça explode. Minha cabeça e meu coração explode, porque eu fico sem entender nada. O que acontece assim, sabe? Tipo, no meu coração. Eu tenho uma certeza que agora eu não me sentiria feliz morando aqui. Mas aí quando mãe fala essas coisas, tipo, de que não tá bem, de que volta, quando é que você vai voltar? Quando as pessoas perguntam quando é que você vai voltar, nossa, me quebra demais, eu fico agoniada, eu fico transtornada. Então é isso. Acho que é mais um desabafo mesmo, esse episódio. Eu não tenho resposta pronta. Não sei se tem um caminho certo de como eu deveria me sentir. Acho que isso é um pouco inevitável também. Mas eu tô tentando muito ter autocompaixão e autocuidado nesses meus processos, né? De entender alguns momentos mesmo e ver que eu sou diferente. Eu sempre tive isso. Nossa, eu sou diferente mesmo. E paciência, né? Mas lidar com esse sentimento de culpa, mesmo sabendo que não era pra eu estar sentindo isso, né? Eu tô sentindo, gente. É aquela coisa, eu tô sentindo. Daqui a um mês eu posso ressignificar e posso transformar isso em outra coisa. Ou não me sentir mais assim. Mas é como eu me sinto. Ao mesmo tempo que eu sou do mundo, que eu sou o meu próprio lar, eu também sou família, eu também amo. E eu também quero cuidar, eu também quero dar afeto, eu quero estar presente. Eu faço malabarismo pra me fazer presente na vida dos meus familiares e dos meus amigos aqui no Brasil também, sabe?
E por vezes eu acho que eu ainda me coloco em segundo plano pra abraçar algumas coisas. E eu acho que também em algumas situações em que eu me coloco assim, é um pouco inevitável. Mas eu tento transformar isso, dar potência a outros projetos, sabe? Agora, quando eu voltar, eu tô com tanto projeto pra poder executar, né? Um deles vai estar saindo até o final de março. Eu tô com tanto projeto pra executar e tal, que eu acho que eu foco muito no trabalho. Isso de conseguir viajar, de ter acessibilidade de viajar, né? Tipo, é uma coisa que quem tá aqui fala, nossa, já tá riquíssima. E eu sinto que tem também até um olhar de maldade, às vezes, sabe? De algumas pessoas que eu amo muito, mas que estão, tipo assim, não sei, talvez em algum momento, não sei se torcer contra a frase certa, mas, tipo assim, se incomoda um pouco, tem um certo incômodo, acho que é isso. De eu estar fazendo tudo que eu faço, sabe? Que na minha cabeça ainda não é onde eu quero estar, mas que pra cabeça de quem não tem referência, tipo, nossa, ela estourou. E eu acho que eu estourei mesmo, sabe? Hoje eu tá aqui sentando no Airbnb em que a minha produção de conteúdo também me proporcionou, né? De estar fazendo uma parceria e tudo mais. E eu quero, sei lá, escalar isso de alguma forma. Eu realmente estourei dentro do que eu acredito. Mas é porque eu tô sempre tão ambiciosa e querendo mais que às vezes eu não enxergo isso, né? E as outras pessoas enxergam. Então, é o paradoxo de vir pra cá. Nossa, minha mente tá aqui fervilhando. É o paradoxo de eu vir pra cá, às vezes até enxergar. Nossa, você sonhou com isso, você tá realizando. Então, eu tô sempre fazendo essa autoavaliação, sabe? Pra mim é muito louco eu ter 27 anos. Eu completo 28 em junho. E pessoas muito mais velhas falavam ser inspiradora, né? Isso através da comunicação. Tipo, tem Dani é maravilhosa, o cheiro Dani. Que ela é médica, ela tem quase, acho que é 10 anos, quase 10 anos mais velha que eu. E ela tá sempre conversando comigo no direct no Instagram. E eu até passei meu contato, porque parece que a gente se conhece. E ela me falou isso, né? Você é muito inspiradora. E eu fico, nossa, gente, eu sou tão nova, eu tô ainda aqui entendendo o que tá acontecendo no rolê. Mas eu acho que eu também tô, ao mesmo tempo, eu tô realizando, dentro das condições que eu tenho, os sonhos da Indiara de 5 anos, 10 anos atrás. Então eu vou estar sempre tendo esse autocuidado de me relembrar, né? E de não perder as minhas perspectivas e de lidar melhor com esse sentimento de culpa. Então, aprendiz, finalizando esse episódio, tenta anotar, tenta conversar com você mesmo, tenta ressignificar, tenta transformar, tenta melhorar, tenta ganhar combustível. Pra mim, o combustível é viajar na Europa. Nossa, meu combustível é realizar algumas coisinhas e falar, nossa, isso aqui eu consegui através disso. Tem uma coisa que quando acontecer eu vou falar, isso aqui era meu combustível desse ano pra me manter firme. E aí eu vou explicar pra vocês o que foi que aconteceu. Mas é isso. Pra mim, eu tenho algumas coisas que me impulsionam e que me dão combustível no meu processo. E tenta entender o que é que faz isso acontecer com você também. E tira esse sentimento de culpa. Culpa é atender também a expectativa do outro. Se esse outro não existisse, você não sentiria essa culpa. Ou se esse outro existisse de outra forma, lidasse com esse sentimento que você tem de outra forma, você não sentiria essa culpa. Por exemplo, se manhã me apoiasse 100% incondicionalmente e entendesse o que eu tô vivendo e tal, eu não sentiria essa culpa. Entende? Então, às vezes são só vivências, experiências e lidar com o seu sentimento e o sentimento do outro. Então a gente vai aprendendo junto e juntas nesse processo. Nossa, hablei. Obrigada por ter acompanhado até aqui. Me acompanha no @sevaibora, no Instagram, no Indiara Vitória, no TikTok. Eu tô anunciando aqui nem antes mesmo de criar a conta, mas eu vou criar uma conta no TikTok hoje, então eu espero que quando sair esse episódio já esteja lá no ar e você comece a acompanhar também Indiara Vitória por lá. Tem o meu Instagram pessoal também, o Indiara Vitória. Obrigada, Adolfo, editor e diretor criativo. A gente tem muita coisa pra ganhar esse ano aí, viu, amigo? Muita coisa pra poder alcançar. Então, obrigada pela sua edição e pelo seu comprometimento comigo. Você é maravilhoso. E obrigada a você que tá me ouvindo. Espero que você se sinta abraçado, abraçada. E que lembre sempre de onde veio e de onde você quer chegar. E que entenda que você merece
tudo que você tá alcançando, tá? Um cheiro, aprendiz. Até o próximo episódio.